Olá, como vocês estão? Estão amadurecendo, crescendo, desenvolvendo a cada dia? Hoje nós vamos falar de um tema que vai te ajudar a crescer e a desenvolver mais. Por quê? Porque às vezes vai desprender as suas raízes de alguns lugares que estão impedindo o seu crescimento, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre um novo olhar. O que é um novo olhar? É a forma que nós enxergamos cada situação que acontece em nossa vida, certo? O que acontece? Parou para pensar que tem situações na sua vida, na minha, que quando ocorrem, a gente pensa que é muito ruim e com o passar do tempo você fala assim, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, que bom que aquilo ocorreu na minha vida. Como também tem coisas que você fala assim, nossa, que máximo, isso é excelente. E daí passa um tempo e fala, nossa, não imaginei. Quando eu achei que fosse bom, mas depois eu vi que na verdade não era nada daquilo que eu pensava. Já não aconteceu isso com você? Então, comigo também. O que acontece? Nós não temos clareza sobre o que é bom e o que é mal. Porque nós não temos a visão total das coisas. E na verdade, quem define o que é bom, o que é mal, somos nós. Você sabia disso? Nós definimos o que na nossa história vai ser visto como um desastre ou como uma coisa muito boa, como uma bênção. Por que a gente consegue fazer isso, Jennifer? Porque a história é nossa. A forma de enxergá-la também. Então, aquilo que muitas vezes você olha como algo bom, vai fazer você sentir aquilo como algo bom. E toda vez que você lembrar daquilo e você conseguir extrair daquela situação, que para todo mundo às vezes é terrível, você extraiu algo bom daquilo, aquilo vai te lembrar, quando você lembrar, vai te trazer uma boa sensação. E aquilo vai reforçar dentro de você uma sensação de paz, de tranquilidade, de alegria, e aquela sensação de dor vai cada vez ficar mais longe de você. Então, em várias situações, nós sempre pensamos, tinha coisa muito pior para acontecer. Ou a gente pode pensar assim, eu não sei o futuro. Hoje eu estou achando que isso é ruim, mas mais para frente eu tenho certeza que isso vai ter me feito aprender, me desenvolver, vai conseguir trazer algo bom para mim. De que maneira que nós podemos fazer isso? Sabe aquela situação muito traumática, terrível, que ocorreu na sua vida? Eu lido no consultório com diversas situações assim, muito sofridas, que eu me emociono quando eu olho para elas. Então eu vejo situações de adoção, de crianças que foram deixadas pelos pais para serem adotadas, situações de abuso sexual, situações de ofensas gravíssimas, de agressões terríveis. Mas fala pra mim, uma pessoa que passa por uma dessas situações e hoje consegue estar assistindo um vídeo para melhorar e para se desenvolver, não é alguém muito forte? Não é alguém que apesar de todas essas dores ou de uma delas consegue compreender que isso não é maior que ela para derrotá-la, porque ela quer mais, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Então, a forma que nós enxergamos cada situação na nossa vida, quem determina somos nós. Então, não existe assim, situação terrível e nem situação maravilhosa. Existe um neutro. Sempre é neutro. Quem escolhe somos nós. Então, nossa, você gastou dinheiro. Tá no neutro. Eu olho, é bom ou é ruim? Tem pessoa que fala assim, nossa, achei dinheiro. Meu Deus do céu. Nem adianta nada, porque o que eu vou fazer com 10 reais, com 20 reais? Não tem gente que pensa assim? Então ele está escolhendo. Escolhendo pensar de uma forma negativa. Enxergar aquilo como ruim. Porque não é o suficiente. Tem pessoa que acha 10 centavos e fala assim, nossa, tô com sorte hoje. Achei 10 centavos. Já tenho 10 centavos a mais do que eu tinha. Encontrei 10 centavos. Então, você e eu temos a chance de olhar a nossa história. Quantas vezes eu olhei para a minha história como algo muito pessimista, de forma muito pessimista? Quantas vezes eu olhei situações que ocorreram na minha vida de forma muito desastrosa? E hoje, se eu tivesse possibilidade de ter uma máquina do tempo para voltar e mudar alguma coisa,
eu não mudaria nada. Nada. Porque todas essas situações que lá atrás me trouxeram alguma dor, hoje eu vejo o quanto eu aprendi, eu me desenvolvi e continuo me desenvolvendo dia após dia em cada situação. Então, a maneira que você vai encarar cada situação da sua vida, seja um pai que te abandonou, seja uma mãe que fez algo muito terrível, seja um marido, uma esposa que te traiu, seja alguém que foi embora, seja alguém que te decepcionou demais, seja um emprego que não deu certo, seja um amigo que acabou pisando na bola de forma muito feia, seja um roubo, seja uma empresa que você perdeu, qualquer coisa, você define como isso vai entrar e ficar dentro de você. Então, a partir de hoje, você tem a chance de olhar para aquela situação que você viu como muito feia, como muito triste e pegar algo de bom daquilo. Você tem o poder de extrair daquilo que é mais terrível algo muito precioso que você às vezes não estava percebendo. Porque o fato é que por pior que seja a situação que tenha acontecido na sua vida, você está aqui hoje. E se você está aqui hoje é porque existe em você uma pulsão de autorrealização, ou seja, um desejo de estar vivo e de melhorar. Existe dentro de você, lá no fundo, ainda que seja muito fundo, um desejo de investir o seu tempo, a sua atenção em um vídeo, em um texto, para que você aumente o seu grau de alegria, de felicidade, de satisfação. Então, pega agora aquela situação assim, aquela que você fala assim, nossa, que você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe como foi meu pai, você não sabe como foi minha mãe, você não sabe o que aconteceu lá atrás. Eu sou assim hoje, ó, eu não era assim, eu sou assim hoje, amarga, fria, bravo, desiludido, pessimista, porque lá aquele dia aconteceu tal coisa. Pega esse episódio aí, sabe esse episódio? Fecha seus olhos e lembra dele. Vai doer um pouquinho, tá? Vai doer. Mas, com os seus olhos de agora, se imagina fora da cena e encontra algo bom em tudo aquilo. Encontra o menino que, apesar de apanhar do pai, conseguiu superar muita coisa. Encontra uma mulher que, apesar de traída, tinha força para sustentar os filhos, para continuar vivendo, para continuar trabalhando, para continuar se desenvolvendo. Encontra naquela decepção que você sofreu com alguém a possibilidade que você teve de perceber que, apesar de doer muito ser traído, se decepcionar com aquela pessoa, que bom que você foi leal e honesto com ela até o final, independente da retribuição. Que bom que você conseguiu. Pense em cada situação e reescreva a sua história. Olhe as suas situações com um novo olhar. Olha aquela situação que você fala assim, quase morreu meu filho, quase não morreu. Olha que bom. Ai, mas eu sofri tanto. Que bom. Ai, mas eu perdi um filho. Sim, você não está mais com ele aqui. Mas vamos olhar que oportunidade linda que você teve de passar alguns momentos com ele. Às vezes para algumas pessoas alguns dias, para algumas pessoas alguns momentos no ventre, às vezes para algumas pessoas alguns anos. Que bom que foi compartilhar aqueles momentos. Não seria melhor se eles não tivessem existido, porque você não teria sentido aquela outra pessoa. Aquele encontro trouxe algo para você. Estar em contato com aquele ser trouxe algo para você. Então, em tudo, nós definimos a maneira de olhar e de ver.
E é lindo quando a gente consegue reescrever a nossa história. Quando a gente consegue reescrever a nossa história, não de um olhar melancólico, triste, assustador, mas quando a gente consegue reescrever a nossa história de um olhar muito feliz. Muito feliz. Para vocês entenderem melhor, vou dar um exemplo para vocês. Tem um filme que eu sempre gostei muito desde criança, que chama Mary Poppins. Eu sempre assisti aquele filme e gostei muito dele, né? Então aquela babá chegava com o seu guarda-chuva lá na casa de crianças que o pai estava sofrendo muito no trabalho, no banco, né? A mãe estava ausente e ela chegava e mudava a realidade daquela casa. Ela trazia um novo olhar para aquele lar, né? E eu gostava muito desse filme, gosto ainda. E esse tempo atrás lançou um filme da Disney que o Tom Hanks, inclusive, ele é o protagonista junto com a mulher que escreveu Mary Poppins. E ali a gente vê qual foi a visão de Mary Poppins que aquela mulher teve ao escrever, que não tem nada a ver com nada feliz. Era muito triste a maneira que ela enxergava. Por isso que ela lutava tanto quando ele queria lançar o filme dela, porque ela falava assim, não é assim. Era triste, não era feliz. Até que ela se convence que existe uma nova forma de enxergar aquela história. E daí vem esse filme que eu depois pude ver e pude me alegrar com ele. A nova forma que, naquele momento, ela conseguiu permitir que alguém desse para aquela história triste dela para um filme, fez com que ela transportasse para a vida de outras pessoas mais alegria e não mais tristeza como tinha na dela, e ela também foi impactada por aquilo. Então, a sua nova história não só influencia a sua vida, como a de outras pessoas, ok? Reescreva a sua história por um novo olhar, por um novo prisma, porque você é dono dela. Tchau, tchau. Deus abençoe.